a 11ª sessão ordinária plenária do 3º trimestre do ano da Câmara Municipal de Sertânia, neste dia 26 de setembro de 2023. Solicito aos presentes que desliguem ou mantenham no modo silencioso os aparelhos de telefonia celular. Nós temos aqui na pauta os projetos de decreto legislativo, de projeto de lei. Vamos começar aqui com o projeto de decreto legislativo 02/2023. Ementa concede ao senhor Manuel Carlos de Luna Filho, e é neto, ex-treinador do Decisão Sertânia, o título de cidadão sertaniense e da outras providências. É de autoria do vereador Edmundo Alves, foi lido aqui e encaminhado à Comissão de Justiça, que deu o seu parecer, e a matéria encontra-se em discussão, em votação, apenas para esclarecer. Eu já disse Neto, mas aí é Neto que treinou a seleção, né? Claro, treinou Decisão Sertânia, né? Que tem um defeito grave, que é torcedor doente do esporte, mas é uma pessoa, um ser humano incrível, né? Que conquistou a cultura aqui, né? Ele não só treinou Decisão, treinou a seleção. Treinou também a seleção, né? E fez um excelente trabalho, então aqui que fique registrado, tenho certeza que isso é o pensamento de todos. O vereador Edmundo foi feliz com essa proposição, porque Neco realmente mereceu o que ele fez. Ele elevou o nível do esporte de Sertânia, botou lá em cima, inclusive dando responsabilidade. Treinador que faz, sabe? Jogador que saía no final de semana para fazer farra e começou a tirar, né? E fez um trabalho excelente aqui em Sertânia. Infelizmente teve que ir embora, né? Porque ficava longe da família e a família fez um apelo para que ele retornasse, né? E hoje ele tem uma escolinha, ele e o irmão dele. Eu acho que botaram isso lá em Recife, né? São Martim, né? E aí voltou para perto da família, mas disse que vai vir com todo prazer receber esse tipo de cidadão aqui e comer pode. Então fica aprovado um projeto de decreto legislativo que concede a Neto Manuel Carlos de Luna Filho o título de cidadão sertaniense. Eu quero solicitar aos presentes que mantenham silêncio, por favor. Alguém, por favor, feche essa porta aí, dá acesso ao plenário. Obrigado. Projeto de Lei 05. Ementa, estabelece a alteração de decreto para a lei o cumprimento dos feriados municipais a fim de beneficiar servidores federais em todo o território do município de Sertânia. É de iniciativa do Poder Legislativo do vereador Niltinho Souza. Artigo 1º estabelece a alteração do decreto para a lei o cumprimento dos feriados municipais a fim de beneficiar servidores federais em todo o território do município de Sertânia. Data: 24 de maio, antecipação política, 24 de junho, São João, 8 de dezembro, padroeira de Nossa Senhora da Conceição, que já são feriados em Sertânia, mas através de decreto a matéria encontra-se em discussão. Para discutir, senhor presidente. A palavra do vereador Nilton. Esse projeto de lei, senhor presidente, eu já tinha conversado com alguns vereadores, não altera o feriado, né? Tanto dia 24 de maio como 24 de junho e 8 de dezembro já são feriados municipais aqui em Sertânia, só que algumas instituições federais não decretavam feriado na cidade. Por exemplo, uma das era a agência do INSS. Ela não decretava o feriado porque dizia que só daria o feriado se fosse por lei. Aí aqui a gente só está pedindo a alteração do decreto para a lei.
Em discussão, em votação, quem for favorável permanece como está, aprovado por unanimidade dos presentes. E registra aí a ausência, a justificativa da ausência do vereador Washington, que ainda se encontra em Recife, com o irmão Leto, que faz pecado, mas que teve alta, graças a Deus teve alta hoje, ele ainda está no Hospital da Restauração, agendando procedimentos futuros da volta dele, do irmão, né? Então está aí feita a justificativa da falta do vereador Washington. Projeto de Lei 017/2023, ementa, denomina Almir Clara do Nascimento Mimi, o ginásio poliesportivo localizado no distrito de Algodões neste município. É de minha autoria. É o ginásio de esporte lá que não tinha denominação, né? Isso foi uma sugestão de moradores de lá de Algodões, principalmente do meio esportivo lá, que foi uma sugestão do pessoal lá que fosse feita uma homenagem ao Almir. Quem era essa pessoa? Dando Almir Clara. Ele não participava de alguma coisa do histórico dele aqui. Era jovem, nasceu em 87, né? Filho de Antônio de Lisboa, de Severino de Rando, era o filho mais novo do distrito do casal. Ele não dizia que ele ajudava a trabalhar não é. Então, ele, Almir se destacava em outras áreas como música e ao futebol. Suas duas paixões, Jerezinho violonista, participava das bandas de música das igrejas de Algodões, além de ter montado com amigos uma banda de forró. Quer dizer, ele tinha uma participação, faleceu jovem, né? Na explosão da, acho que aqui foi em 2009, 10, aquela explosão que teve ali na transposição, e ele foi uma das pessoas que faleceu. Ele era desde cedo, desde 14 anos, que já só para ir trabalhar para ajudar os pais nos pais. Então foi um pedido do. Foi grande. Né? Estava jogando na barriguda desse dia. Ele. Morreu para trazer para um negócio interessante. A obra dele foi no finalzinho do expediente, né? Encerrando que ia entrar em excesso, a obra no final de ano. Josiano, Né? um negócio interessante desse dia. Nem estava jogando com a gente. Antes da explosão, ele fez uma entrada lá e ele coisou o pé. E o irmão dele quase que Foi, até hoje não tem problema, né? ficou asa aqui. Ficou problema auditiva, no Na boleta. hora dele, teve o irmão, estava com problema lá. A gente estava aqui vendo se foi 2009 ou 2010. Foi em 21 de dezembro de 2010, né? A explosão do canteiro de obras. Foi 21 de dezembro. Foi o último dia de serviço do ano, né? Infelizmente. Uma homenagem, né, que a comunidade pediu para se prestar essa homenagem a ele, a gente. E é uma coisa importante porque a gente está homenageando alguém lá de Algodões mesmo, que tinha uma participação efetiva, somente junto à juventude, né, na parte de música do futebol. Né? Então, matéria em conta sem votação. Votação que for favorável à questão está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 06/2023, de autoria do vereador Nilton Souza. Emenda. Fica facultada a instalação de detector de metais e câmeras de segurança em caráter permanente nas entradas de acesso às unidades escolares da rede municipal de ensino de Sertânia, bem como instituições privadas de ensino. Matéria em conta sem discussão, em votação, e por favorável permanece como está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 019/2023. Emenda autoriza a restituição do saldo financeiro decorrente do recurso correspondente à dotação orçamentária do Poder Legislativo e outras providências. Artigo 1º, fica o presidente do Poder Legislativo Municipal de Sertânia obrigado a restituir ao Caixa do Tesouro Municipal de Sertânia o saldo financeiro decorrente do recurso entregue ao Legislativo
correspondente à dotação orçamentária compreendida dos créditos suplementares, especialmente no termo da emenda constitucional 109 de 15 de março de 2021. Senhor presidente, Pois não? esse crédito é quando é o da Câmara, no caso é o que sobra anual, né? Este decreto, essa emenda constitucional, quase todas as devoluções que a Câmara fez para o município, a maior parte foi de forma espontânea, mas desde dessa data, 15 de março de 2021, que se estabeleceu que os saldos do Odeste tem que ser devolvido ao Poder Executivo. Antigamente não era obrigatório, e era uma coisa até assim, nem era obrigatório devolver, nem se podia usar. O dinheiro ficava na Câmara e não podia usar, porque a Câmara só pode, a receita da Câmara do Odeste desse ano, só se gasta do Odeste desse ano. Porque R$1 do ano passado não se gasta. Ele só está adequando à emenda federal, né? Foi. Aí essa emenda estabeleceu a obrigatoriedade desde o exercício financeiro de 22, o saldo tem que ser obrigatoriamente devolvido para o município, que na realidade isso aqui, esse prédio pertence ao município. Todo esse patrimônio da Câmara não é um patrimônio da Câmara, é um patrimônio do município, né? O recurso que vem, então, a Câmara, depois de resolver todas as suas despesas, desde pagamento de servidores, de fornecedores, de conta de água, de luz, etc., o saldo tem por obrigação ser restituído. Eu só quero, apenas para concluir aqui a leitura, parágrafo primeiro, na hipótese de não restituição do valor no termo descrito no caput deste artigo, ficará o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a deduzir nas primeiras parcelas do decimais do exercício seguinte o valor correspondente ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme reza o artigo 168, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Artigo 2º, fica o presidente do Poder Legislativo, com base nos critérios de oportunidade, conveniência e eficiência, autorizado a restituir durante o próprio exercício ao Caixão do Tesouro Nacional o saldo financeiro que não será utilizado no exercício de recebimento, resultante de repasse do Odeste após o pagamento das despesas legislativas e provisionamento das despesas futuras e certas, com o provisionamento de reservar para eventos incertos que podem ocorrer. Esta lei entra em vigor na data, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de setembro de 2023. Sala das sessões em 18 de setembro de 2023, mesa diretora. Pois não, vereadora da aula de esquerda. Senhor presidente, diante do que o presidente passou, que é lei devolver o dinheiro da Câmara para o Executivo, nada contra. Agora fica a pergunta: por que a Câmara Municipal de Sertânia não dá condições de trabalho ao vereador, se nós temos dinheiro em Câmara, dinheiro em caixa, para que os vereadores tenham condições de trabalho? Eu sempre, desde o meu primeiro congresso, que eu bato na tecla. Eu sou uma mulher vereadora e tenho muita dificuldade de trabalho nessa Câmara, porque tudo que a vereadora faz, tudo que o vereador faz, eu falo pela pessoa Galba, uma vereadora mulher, e eu sou indignada porque a Câmara Municipal de Sertânia não dá condições de trabalho à pessoa dos vereadores de oposição. Por quê? A gente vê nas outras câmaras que, se tem dinheiro, por que não dá condições de trabalho? Eu chamo isso de politicagem. Porque eu sou uma mulher, que eu faço meu trabalho, eu faço minha assistência, eu não tenho uma pessoa nem para fazer uma ligação. E por que devolver o dinheiro da Câmara ao Executivo? É lei, beleza, mas tem que... O dinheiro vem da Câmara, então é para suprir a necessidade dos vereadores, ajeitar a Câmara no que for necessário. Então, Sertânia é uma Câmara que a gente recebe o nosso salário seco, não temos direito a uma diária, uma ajuda de combustível, não tem nada, senhor presidente.
Seja eu, seja Rita, seja Magali. Isso é injusto. O senhor presidente pegar o dinheiro e devolver ao executivo. Eu acho que isso é politicagem, isso é perseguição com as pessoas que trabalham junto com o senhor. Obrigada. Ainda encontra-se em discussão. Apenas para esclarecer o seguinte: aqui se criou 4 cargos de assessoria parlamentar de lideranças, que era para discutir com os 2 líderes e os 2 vice-líderes. O vereador Tadeu, o vereador Edmundo representando a situação, o vereador Etelvino Júnior, o vereador Daniel Silva representando a oposição. Ficou acertado 2 cargos para atender as 2 bancadas. 2 para atender 4, 2 para atender 9. Certo? A gente fez isso e existe essa assessoria. Outra é o seguinte, a senhora não, eu peço que a senhora não me interrompa, eu estou dando um esclarecimento. Mas os demais vereadores têm seus assessores, que é do seu partido. Não tem. Aqui não tem. A senhora pega a lei que não tem assessor. Tem os seus assessores por mudança de nome. A senhora quer ficar interrompendo, pode interromper. Vou só deixar a senhora interromper à vontade. Vou interromper, seu presidente. Se a senhora acha que isso é correto, a senhora não respeita o regimento. Eu vou interromper até o momento do senhor abrir mão da assessoria para a gente, para mim, porque eu sou uma mulher e preciso. Aqui já foi dito que tem um estudo. Agora o povo vê que o RPM está caindo. Quando a receita do município cai, o duodécimo do município da Câmara para o ano vai ser reduzido. E não se pode aqui se criar cargo e para o ano não ter como pagar os cargos. A gente tem que fazer contas, a gente tem que ter uma análise. A gente precisa. Olha, a gente aqui, o que tem de cargos aqui foram aprovados de antigamente, e mais esses 4 foram aprovados nesta casa com o voto dos senhores e das senhoras vereadoras. Isso aqui, esse projeto de lei, na época da pandemia já existia, a gente já fez aqui, foi aprovado por unanimidade, para devolver saldo do município. E dizer o seguinte: há um limite de se gasto com o pessoal, há um limite para todos os gastos públicos. Mas parece que a gente tem vereadores que não querem entender. Então a matéria agora encontra-se em votação. A senhora já discutiu, por favor, em votação. A senhora tem o direito até a votar contra. Já estou votando. Eu vou fazer a votação aqui nominal, certo? Porque esse dinheiro que o município recebe de volta é aplicado em favor da população. Agora vamos à votação. Vamos iniciar a votação. Mais uma vez, e vou enfatizar mais uma vez, que o meu sonho aqui nessa Câmara é que um dia essa bancada mude e seja uma oposição, para sentir na pele o que é trabalhar sozinha. Eu vou brigar até o último minuto, porque o dinheiro é da Câmara. Em votação, vereador Etelvino Júnior, como vota? Favorável. Vereadora Galva Siqueira. Contra, senhor presidente. Vereadora Galva Siqueira, contrário. Vereador Daniel Silva. Senhor presidente, vou votar a favor por ser uma emenda na lei federal. Vereador Daniel Silva, voto favorável. Vereadora Rita Rodrigues. Vereadora Rita Rodrigues, favorável. Vereador Nilton Souza. Favorável, senhor presidente. Vereador Nilton Souza, favorável. Vereador Edmundo Alves. Favorável. Vereador Edmundo, favorável também. Vereador Tadeu Queiroz. Favorável. Também favorável. Vereadora Magali. Favorável. Vereador Magali também favorável. Vereador Marinho. Favorável. Então, foi aprovado por 6 votos favoráveis. Aliás, 8 votos favoráveis e 1 contrário. E uma matéria foi votada. Tem assessores aqui, só quem não tem assessor nessa Câmara se chama Galva e Dória. Eu também não tenho. Olha, encerrou. Olha, tem uma coisa no regimento, mas eu não gosto de seguir regimento, não. Não se fala sobre o vencido. A matéria foi. Eu quebrei o regimento hoje. Foi, a senhora quebra todo dia.
a senhora quebra por falta de E vou conhecimento. quebrar todas as vezes que A senhora, por necessário. favor, mantenha o respeito à sessão. Isso é uma sessão da Câmara. Né? A senhora precisa aprender que regimento existe para ser cumprido. Senhor presidente, Não se fala sobre o vencido, por favor, vamos em seguida. A matéria foi aprovada por 8 votos favoráveis e um contrário. Projeto de Lei 020 dispõe sobre a doação de bens móveis e serviços para a administração pública municipal de Sertânia, direto e indireto na forma específica e dar outras providências, encaminhado na Comissão de Constituição e Justiça. Processo Legislativo 1231, Projeto de Decreto Legislativo 01/2023, ementa, dispõe sobre a aprovação com ressalva das contas do governo do senhor Ângelo Rafael Ferreira dos Santos, prefeito de Sertânia, relativas ao exercício financeiro de 2021, nos termos da decisão proferida nos autos TCE 221.00390, dígito 3. Parecer da Comissão de Finanças, após os estudos de relatórios emitidos pelo Egrégio Tribunal de Contas e evidenciando a importância do julgamento da Câmara sobre as contas municipais, diante do parecer prévio exarado pelo órgão fiscalizador do Estado de Pernambuco, opino pelo parecer favorável às contas do exercício financeiro de 2021. A matéria encontra-se em discussão, em votação. Quem for favorável. Discussão. Senhor presidente, essas contas, salvo engano, eu dei uma olhada. Eu estava com o Nildinho, o Tadeu. E ela tem uma ressalva, não é isso? Tem uma ressalva. Essa Mas ressalva. a aprovação é com ressalvas. Essa ressalva é por conta que teve número de contratados maior do que o percentual. Confere aí, presidente. Só para saber, o pessoal entender por que a ressalva, porque a gente vai votar com a ressalva. Entendeu o parecer do Tribunal de Contas? Porque tem duas contas aqui, em votação para a votação, né? Deixa eu ver qual é essa aqui de 21. Esse aqui está repetido.
aqui o relatório, mas foi analisado pela Comissão de Finanças. O parecer é pela aprovação com ressalvas, mas só que infelizmente anexaram aqui o mesmo o parecer da conta de 18 também repetido na conta de 21. Né? Nós vamos suspender a sessão por uns 5 minutos, aguardar que a secretária voltar com o parecer correto. Do Tribunal de Contas. Considerando o disposto nos artigos 771, inciso 1º, combinado com o artigo 75, bem como os artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, e o artigo federal e o artigo 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco. Emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Sertânia a aprovação com ressalvas das contas do senhor Rafael Ferreira dos Santos, relativo ao exercício financeiro de 2021. Determinar, com base no disposto do artigo 69, combinado com o artigo 70, inciso 5º da Lei Estadual nº 2.600 de 2024, ao atual gestor da Prefeitura de Sertânia ou quem vier a suceder que atenda nos prazos indicados, se houver as medidas a seguir relacionadas. Reavaliar a metodologia de cálculo utilizada para a previsão de receita orçamentária de capital, que tem sido sistematicamente superdimensionada ao longo dos últimos anos, a fim de que o planejamento das ações governamentais possa ser realizado com base na real capacidade de arrecadação do município, contribuindo para a eficiência da gestão municipal, reduzindo os riscos de ocorrência de déficit orçamentário. 2. Elaborar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso baseado em estudo técnico financeiro dos ingressos e despesas municipais, de modo a evidenciar o real fluxo esperado nas entradas e saída de recursos, e melhor programar a compatibilização entre ambos, abstendo-se de estabelecer tais instrumentos de planejamento e controle por mero rateio dos montantes anuais estimados. 3. Evitar o envio de projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo contendo autorização desarrazoada para a abertura de créditos adicionais, como aqui ocorre com a previsão de livre alteração para dotações significativo de peso no orçamento, que pode afastar o Legislativo do processo de autorização de significativa mudança do orçamento municipal ao longo de sua execução. 4. Diligenciar para que não haja déficit de execução orçamentária nos processos mediante verificação constante dos instrumentos de planejamento e controle, atentando para a necessidade de limitação de empenho nos casos que a receita não se realizar conforme previsto no orçamento. 5. Adotar medidas de controle voltadas a melhorar a capacidade de pagamento dos compromissos de curto prazo e prevenir a assunção de compromissos quando existirem recursos para lastreá-los, evitando a inscrição de restos a pagar sem disponibilidade de recursos para sua cobertura. 6. Atentar para o que prescrevem os acordos TC números 355/2018, 09 36/2018 e 42/2020, quando da realização dos cálculos de limite de despesa total com o pessoal do município. E 7. Analisar a viabilidade do plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência, a fim de assegurar o equilíbrio do regime próprio. Caso o plano de amortização não seja viável, a gestão municipal deverá estudar alternativas como a necessidade de segregar a massa de segurado, mediante um estudo técnico atuarial comprovando a viabilidade orçamentária e financeira da medida, inclusive quanto ao rendimento nos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomendar, com base no disposto no artigo 69, parágrafo 1 da Lei Estadual 2.600, ao atual gestor da Prefeitura de Sertânia, o arquivo CCD que atenda às medidas a seguir relacionadas. Aprimorar o controle contábil por fontes de destinação de recursos, a fim de que sejam obedecidos os saldos de cada conta, evitando assim a realização de despesas sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro fiscal do município. 2. Reconduzir
os gastos com o pessoal nos níveis regulamentados da Lei de Responsabilidade Fiscal após o fim do período de estado de calamidade pública decretado pelos governos federal e estadual. Eu voto. Enquanto sem discussão. Pronto, senhor presidente, esclarecido, vimos aí que na pandemia teve um problema de calamidade pública, né? Decretado pelo governo federal, mas eu creio que, mesmo sem esse período, ainda continuou tendo excesso de pessoal na folha. Então, é sempre preciso que a gente também imponha isso ao Poder Municipal para que reduza os contratos e traga, além desses tira desses contratos, traga o concurso público para ajudar aí a melhorar o quadro de pessoal. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tadeu Queiroz. Senhor presidente, é válido lembrar, e foi discutido isso aqui na reunião das comissões, que o orçamento ele é rígido e a arrecadação não é. Então, no começo do ano, o prefeito faz uma previsão de gasto, porém, no decorrer do ano, ele não tem a arrecadação que foi estimada no começo do período. É muito difícil ser gestor exatamente por isso, porque você tem uma oscilação nas verbas que entram no município e você tem uma folha de pagamento para pagar concreta todo mês. Como é que você faz se não tiver planejamento? Você estoura a folha pelo menos 6 meses do ano, ou 8 meses do ano, porque esses meses são responsáveis pela menor arrecadação do município. O que é que ocorre no município de Sertânia? Eu já defendi isso, que existe menos serviço público do que o que é necessário para a população. Sertânia tem quase 2.500 km², precisa ser atendido em toda a sua extensão territorial. Porque quem mora em Várzea Velha tem o mesmo direito de quem mora na sede, de quem mora em Pernambuquinho, de quem mora em Albuquerque, né? Aqui nosso amigo Naé. Então todos têm o mesmo direito de ser atendido. E por isso essa dificuldade. A dificuldade existe, ela precisa ser contornada, mas precisamos lembrar também que quem deu esse parecer e pediu a aprovação das contas com ressalvas são pessoas mais preparadas do que nós para emitir esse parecer, que é o Tribunal de Contas, que são pessoas dedicadas 24 horas, única e exclusivamente, a discutir isso. Então, fica aqui o meu registro dessa questão do orçamento, dessa questão da receita que o município tem e da dificuldade que o gestor enfrenta para driblar todos esses percalços que a administração pública impõe. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereadora Galva Siqueira. Eu não vou votar a favor, mas não que eu seja a favor dessa sensação de extrapolar na folha e sacrificar o município, mas eu não vou ser contra. Vou fazer votação nominal. O pessoal queria apenas aqui esclarecer mais uma. Aqui tem um anexo único ao voto do relator, quadro de limites constitucionais e legais. Eu vou fazer um resumo. Áreas: temporária, descrição, fundamentação legal, base de cálculo, limite legal, percentual do valor aplicado e cumprimento. Se cumpriu o que determina a Constituição, se o município cumpriu o que determina a Constituição. Aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino. Sim. Ainda na área de educação. Aplicação da remuneração dos profissionais de magistério da educação básica. Sim. Saúde. Aplicação nas ações e serviços públicos de saúde municipal. Sim. Ressalvamos que o mínimo é 15%, o município nesse ano 2021 gastou 28,64%. Praticamente o dobro do que é o limite de 15%, estabelecido pela Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal.
Pessoal. Despesa com pessoal, terceiro quadrimestre tal, sim. Previdência. Limite das alíquotas de contribuição patronal, sim. Previdência, limite das alíquotas de contribuição patronal quando previdenciário. Aplicável apenas ao regime próprio de previdência, sim. Previdência, limite das alíquotas de contribuição aposentados, sim. Previdência, limite das alíquotas de contribuição do pensionista, sim. Previdência, limite das alíquotas de contribuição servidor ativo, sim. Então, o município obedeceu rigorosamente o que determina, as determinações legais, imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. Como vota o vereador Etelvino Júnior? Favorável. Vereadora Galvesqueira? Favorável. Vereador Damião Silva? Favorável. Vereadora Rita Rodrigues? Vereador Edilson Souza? Favorável. Vereador Edmundo Alves? Favorável. Vereador Tadeu Queiroz? Vereadora Magali Andrade? Favorável também. Vereador Marinho? Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Eu também voto favorável. Voto. É quórum qualificado. Aí eu tenho que votar. Então, aprovado as contas relativas ao exercício financeiro de 2021. Projeto de Decreto Legislativo 03/2023 dispõe sobre a aprovação com ressalva das contas de governo do senhor Ângelo Rafael Ferreira de Santos, prefeito de Sertânia, relativo ao exercício financeiro de 2018, nos termos da decisão preferida dos autos TCE número 19100314, dígito 1 e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, use suas atribuições legais conferidas pelo parágrafo 3º do artigo 187, concomitantemente à linha 1 do inciso 2 do artigo 23 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, propõe o presente decreto legislativo nos termos seguintes. Artigo 1º, ficam aprovados com ressalva nos termos da decisão proferida nos autos TCE 19100314, dígito 1, as contas de governo do senhor Rafael Ferreira dos Santos, relativo ao exercício financeiro de 2018, de acordo com o disposto nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e artigo 86, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Pernambuco. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Matéria em conta sem discussão. Em votação, o vereador Etelvino Júnior. Favorável. Vereadora Galvesqueira. Favorável. Vereador Damião Silva. Favorável. Vereadora Rita Rodrigues. Favorável. Vereador Edilson Souza. Vereador Edilson Souza favorável também. Vereador Edmundo Alves. Favorável. Vereador Tadeu Queiroz. Favorável. Vereadora Magali Andrade. Favorável. Vereador Marinho Nunes. Favorável. Também favorável, aprovado por unanimidade as contas relativas ao exercício financeiro de 2018. Contas de governo do prefeito de Sertânia. Pedir desculpa, mas é porque é papel demais, né? E aí a secretária anexou parecer os dois, do parecer da conta de 21 também na conta de 2018, né? Aí a gente, aliás, de 18 na conta de 21. Mas aí foi anexado corretamente, foi analisado, já tinha sido analisado aqui pelo membro da Comissão de Finanças e de Justiça, a Comissão de Finanças, do seu parecer, composta por vereador Edilson Souza, vereador Etelvino Júnior, vereador Denis Simplício. Então, após isso, nós encerramos a presente sessão, convocando a próxima para quinta-feira, dia 28, no horário regimental.